ó, o volume de um sólido de revolução obtido com a rotação em torno do eixo x da região entre a reta y igual a zero e o da função f, blá, 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 é, é dado por aquela expressão. Tá? Aqui está explicado entre a reta y. Pessoal, na verdade, a gente não consegue fazer com essa definição ainda. Ele está relacionando aqui, porque ele não vai pegar desde aqui de baixo. Faça. Nossa, vai dar um trabalho do cão. Não tem problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o sólido de revolução como se fosse limitado por essa reta aqui de cima. Tipo, seria como se essa parte amarela tivesse, sabe como? E depois a gente vai fazer só dessa partezinha aqui de cima e vai subtrair. É isso que tem que ser feito para resolver o problema. Então, vamos relembrar aqui como que a gente fez na aula. O que a gente precisa? Pera lá. Por que isso aqui já é o exemplo 2? Eu não sei onde que foi parar o exemplo 1. Deixa eu só achar aqui. Acho que ficou aqui em cima. Porque esse aqui determina o sólido da revolução da função aqui em cima, tá? Y igual a 0 e y igual a 2. Aqui nesse caso nós temos isso. Então tá, daí o que a gente fez? Vamos pegar aqui, só copiar a função. Bom, aqui tá o negócio, né, gente? O que é a função que a gente vai integrar? Deixa eu olhar lá na tela. É x ao quadrado sobre 2. Então, minha função f, x ao quadrado sobre 2. Ok? Daí eu tinha dois gráficos, né? Os gráficos eram y igual a 3 e y igual a 1. Essas informações são importantes. Oi? É x igual a 3. X igual a 3? Não. Será? Deixa eu olhar no chat. Não é y, é 2y. Não, y igual a 1 e y igual a 3. Tá? Como a gente vai rotacionar isso em torno do eixo X, veja só o que faz sentido. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Está demorando para carregar aqui. Mas a gente vai precisar saber, né, pessoal, esses valores aqui, ó. Deixa eu abrir a tela. A gente vai precisar saber esses valores aqui, ó, para continuar com a conta. Tá vendo que ele vai descer aqui, né? Ele vai tocar o eixo X mais ou menos aqui. Então a gente vai ter que descobrir o valor desse X e a gente vai ter que descobrir o valor desse outro X aqui do outro lado, que é mais ou menos aqui, tá? A gente
só sabe o y, que está limitando a função, mas eu não sei os valores de x ainda. Primeiro, como que a gente faz essa conta para descobrir o valor do x? A gente pega a função aqui, pega as duas, traz aqui para baixo e faz assim, ó. Quando vale x, quando o meu y vale 3. Ô, professor, uma dúvida, que nem ali no gráfico não dá já para fazer a suposição pelo gráfico? Dá mais ou menos 2,5, né? Ou seria errado? Dá, mas só que pelo gráfico dá para você ter ideia, mas não é muito preciso. Ó, 2 vezes 3, que dá 6, né? Vai ficar 6 igual a x quadrado. X igual a raiz de 6. Não. O que é a raiz de 6? Deixa eu ver. É 0,44. Então, esse valor que eu achei é esse daqui, ó. 2 positivo. Por quê? Porque raiz de x, raiz de 6, ela não é 2,44. É mais ou menos 4. Tem um x1. Aqui, ó. Que é menos 2,44. Esse que é o valor positivo dele. 2,44. Tá? Vamos lá. Aqui já é mais ou menos raiz. E daí tem a outra opção, que é quando eu pego essa função assim, o que vai acontecer? Eu vou ter, quando o x vale 1, eu vou ter essa, quando o y vale, então aqui vai passar multiplicando, vai ficar 2, então vai ficar x ao quadrado igual a 2. Então o meu x é mais ou menos raiz de 2. Mais ou menos raiz de 2. Certo? O professor está escrevendo no PowerPoint? Não tá Tô. aparecendo nada, tá travado. E tá Congelou travando o áudio também. a tela, então deixa eu reiniciar minha internet aqui, só um pouquinho. Eu achei que tava travando só pra mim. Não, ela ficou travando. Daí eu achei primeiro que era só pra mim. Daí eu fiquei analisando e achei que não. Eu achei estranho, porque tipo, ele tava falando, mas ele não aparecia nada também.
Voltou? Agora dá para ouvir. Agora dá para ver? Bom, deixa eu resumir aqui, porque não sei até onde vocês foram, tá? Mas basicamente é o seguinte. Então, a gente vai ter que fazer duas contas. Opa, deixa eu só copiar a imagem aqui. A gente vai ter que calcular dois volumes de sólido de revolução aqui, tá? O primeiro deles é considerando essa figura aqui como um todo. Então, deixa eu só pegar aqui e fazer o desenho para vocês verem. Basicamente, eu vou ter que rotacionar esse cara aqui. Fazer bem rápido aqui o desenho. Ó. Então, essa aqui é a figura. Se eu fizer a conta toda, indo de menos raiz de 6 até raiz de 6. Quer ver, ó? Aqui, nesse primeiro ponto, aqui nesse primeiro lugar onde ele vai tocar o eixo ali, né? Esse primeiro lugar aqui é o menos raiz de 6. É aquela primeira raiz. Seria aqui, mais ou menos. Tá vendo lá, né? E o outro ponto é o mais raiz de 6, que é exatamente aqui. Seriam os meus valores de A e B, os limites de integração. Só que daí qual que é o problema? O problema é que se eu fizer só essa integral aqui, eu estou calculando o sólido de revolução gerado por essa figura. Tá? Por essa figura como um todo aqui, em torno do x. E o que vai acontecer? Eu não quero ela como um todo, eu quero só esse pedaço aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer outra conta usando outros limites de integração, que são esses aqui, ó. Ó, esses aqui. Só vou mostrar a figurinha aqui. Que seria esse daqui. Esse toquinho aqui. E daí eu vou subtrair um do outro para ficar com esse valor. Então eu faço esse primeiro, depois eu faço esse outro. Então aqui vai dar um número. Faço aqui, vai dar outro número. E daí eu faço um menos o outro e eu vou obter o equivalente a essa área aqui, que é a área de interesse. Tá? Então essa é a ideia do problema. Daí por isso que a gente fez aquelas contas ali. Ó. O que eu fiz aqui no começo? Os limites de integração. Pode chamar de y aqui, para ficar mais fácil para vocês, tá? Y igual. Então, a minha função original é y igual a x² sobre 2, que é essa daqui. Daí eu tenho dois pontos de interseção, que são y igual a 3 e em y igual a 1, com a reta y igual a 3 com a reta y igual a 1. Então, deixa eu pegar aqui, vou separar esses dois aqui para ficar separadinho, fica mais fácil de fazer. Ó, o que eu fiz até agora? Eu peguei aqui, se o y for igual a 3, eu deduzi aqui qual que seria o valor do x. Ó. Fiz as contas e nós chegamos à conclusão que o x seria mais ou menos raiz de 6. Certo? Ou seja, o x pode ser 2,44 positivo ou 2,44 negativo. Nem vou apagar, nem vou deixar aquilo ali. Aí a outra parte que eu fiz a conta e vocês não estavam vendo é para quando o x vale 1. Quando o y vale 1. Né? A interseção dessa função aqui, y igual a 1, com essa aqui, que é a original. O que eu estou fazendo, pessoal? Estou só vendo onde que elas vão se encontrar. Onde que elas vão se cruzar. Então, é o gráfico dessas duas aqui. Certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei no lugar do y, substituí por 1. Daí, aqui 1 vezes 2 é 2, x vezes 1 é x quadrado, né? Então, dá mais ou menos raiz de 2. O que é esse raiz de 2 aqui? Esse raiz de 2 é o segundo ponto de interseção aqui do gráfico, ó. Aqui, ó. É esse ponto aqui. Esse valor aqui é raiz de 2, só que negativo. Tá? Menos raiz de 2. E esse outro ponto aqui
é a raiz de 2, só que positiva, tá? Raiz de 2. Tranquilo? Aqui é a raiz de 6, como a gente já tinha visto. E aqui é menos a raiz de 6. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um cálculo de volume, considerando de menos raiz de 6 até a raiz de 6. Vamos fazer outro cálculo de volume fazendo de menos raiz de 2 até a raiz de 2. E daí a gente vai subtrair os valores. É isso que a gente vai ter que fazer. Tá? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Vamos começar com esse primeiro caso aqui, que é a integral desse intervalo aqui, ó. Deixa eu só fazer o pontilhadinho. Aumentar a espessura, fica mais legal. Tá? Vamos calcular o volume desse sólido de revolução aqui com relação ao eixo X, tá? Então, como é que faz isso? Vamos ver aqui. Então, vamos pegar a definição lá da nossa aula anterior e vamos achar aqui, cadê? Aqui, ó. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente apresentou, né? A gente falou, ó, o volume V de um sólido de revolução é obtido pela rotação em torno do eixo X, da região limitada entre a reta y igual a zero e o gráfico da função que eu estou colocando aqui entre A e B, tá? Então, nesse caso aqui, ó, qual que é a definição? É essa função toda que a gente entendeu. Então, vamos relembrar, né? Para eu fazer o cálculo do volume, eu tenho que fazer essa integral. Na verdade, estou fazendo uma integral de π vezes o raio ao quadrado. Tá? É πr ao quadrado, simplesmente. Onde, o que são os valores de A e B aqui? São os valores de x. São os valores de x, que são esses que a gente está vendo aqui no nosso gráfico. Menos raiz de 6 até raiz de 6. Quem que é minha função? Minha função é essa coisinha aqui, ó. Minha função é essa coisa aqui, tá? E aí basta substituir isso na definição que a gente já consegue fazer o cálculo. Deixa eu pegar a definição aqui. Vamos trazer lá para o gráfico. Então aqui está o gráfico, tá a função. E a gente vai fazer a aplicação agora da definição. Então vou criar mais uma página aqui. Vamos começar com esse aqui de cima, né? Com esse aqui de cima que é mais importante por enquanto. Então deixa eu só... Opa! Deixa eu só copiar essa imagem toda aqui. Deixa eu copiar e colar. Ó, esse aqui é o gráfico da função. Ok? Aí, pessoal, vamos trazer a definição. A definição está aqui para nos ajudar ali com a conta. Ó, essa aqui é a definição do volume. Certo? Até vou apagar esse lado esquerdo aqui da equação. Vamos deixar só o volume. Deixa eu só... Assim. Volume igual a isso tudo aqui. Tá? Então, veja que para a gente entender, para a gente achar o volume dessa função, a gente vai ter que fazer o f de x elevado ao quadrado. Minha função elevada ao quadrado. Minha função é essa daqui, ó. Y igual a x quadrado sobre 2, ou f de x igual a x quadrado sobre 2, tanto faz. A gente vai ter que fazer esse negócio aqui ao quadrado. Então, se essa é a minha função, vou deixar aqui no cantinho a definição, tá? Se essa é a minha função, qual é o valor dela quando é elevado ao quadrado? Bom, você pega aqui, ó. Vamos levar essa função toda ao quadrado.
Olha o que acontece aqui. Então, onde tem x, vai ficar quanto, gente? Se eu elevar ao quadrado? Vai ficar x à quarta. Né? Onde tem 2, vai ficar 4. Então, esse aqui é o valor da minha função ao quadrado. Quem é o valor de a? O a gente já sabe. O a é igual a menos raiz de 6. Menos raiz de 6. O b é raiz de 6 positivo. Esse aqui é o valor do b. Então, a nossa integral vai ser o seguinte. Substituindo aqui os valores numéricos, ela vai ser a integral que vai de menos raiz de 6. Opa. Vou pôr aqui junto. Menos a raiz de 6 no lugar do a. Menos a raiz de 6. Até a raiz de 6 positiva lá em cima no lugar do b. Raiz de 6 positivo aqui no lugar do b. E a gente não... Pi é pi mesmo, né? E a minha função elevada ao quadrado é simplesmente x à quarta sobre 4. Essa aqui é a integral que a gente deve resolver para obter o volume do objeto lá. Então, fica como isso, pessoal? Π sobre 4 é constante. 4 não precisa me preocupar. Quer dizer o quê? Que a minha integral toda se resume a isso aqui, ó. X à quarta. Ok? X à quarta. Quanto que é a integral de x à quarta? A integral de x à quarta é x à quinta sobre 5. Ó, o resultado dessa integral é x à quinta sobre 5. Só que, lembrando que ela tem que ser avaliada indo de menos raiz de 6 até raiz de 6 positivo. Ó, tem que ser avaliada de menos raiz de 6. Credo, gente, que dificuldade aqui. Ser avaliada indo de menos raiz de 6. Não quer escrever os limites de integração aqui. Deixa eu só fazer diferente. E porque esse equation aqui do PowerPoint às vezes dá umas bugadinhas. Aí, agora vai. Desde menos raiz de 6. Vai nada. Credo, que coisa. Agora foi. Então, raiz de 6 positivo. Eu não estou conseguindo escrever o subíndice aqui, sabe? Agora foi. Vai ficar feio só, mas não tem problema, tá certo. Tá? De menos raiz de 6 até a raiz de 6. É só a gente fazer agora a substituição aqui e já resolve o cálculo do volume. Nós temos essa integral aqui. Vamos fazer a substituição. Então vai ficar assim. Π sobre 4, né? 4, que multiplica o que vem depois. O que vem depois? X à quinta. Só que onde tem x, o que eu vou colocar? Eu vou colocar raiz de 6. Opa. Peraí. Vou colocar raiz de 6. Deixa eu ver se consigo copiar aqui para não ter que escrever. Então, vou colocar aqui entre parênteses, raiz de 6, elevado à quinta, tá? Menos, aqui sobre 5, né? Menos, aqui fica menos raiz de 6, é o outro limite de integração,
Deu até um frio na barriga agora, achei que ia dar zero. Menos raiz de 6 sobre 5 também. Só que aqui é elevado à quinta, né? Então essa aqui é a continha que nós temos que fazer na calculadora para descobrir o valor, tá? Vamos fazer junto aqui, deixa eu pegar minha calculadora. Agora eu tenho uma calculadora para fazer com vocês ao vivo aqui, ó. Reconhecem ela? Ó, que beleza. Tem alguns de vocês aí que eu sei que tem essa calculadora. Vamos fazer essa conta toda aqui na calculadora. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui π sobre 4, vou colocar entre parênteses. Então, π sobre 4, π dividido por 4, fecha parênteses. Vezes, agora eu vou abrir um parênteses que representa essa chave aqui, colchete, não sei. Tá? E lá dentro eu vou escrever minha função, essa primeira aqui, que é a raiz de 6 sobre 5, e depois a outra. Então vai ficar assim, raiz de 6, só que esse termo aqui tem que estar elevado ao cubo, não tem? Então vou abrir mais um parênteses, aqui, raiz de 6 elevado à quinta. Então, elevado à quinta, fecha o parênteses aqui, foi o primeiro termo. Faltou só dividir por 5, né? Dividido por 5. Aí, o segundo termo, menos, abre parêntese, agora é menos raiz de 6, fecha parêntese, opa, fecha parêntese, eleva à quinta, fecha, divide por 5 e fecha parêntese aqui e fecha para o outro parêntese que representa o colchete, tá? Vamos dar um Enter. E tem um erro de sintaxe aqui. Droga, vamos ter que fazer pedaço por pedaço, tá? É muito difícil ficar clicando, é muito pequenininha a tela. Vou fazendo aqui na minha calculadora, vocês fazem aí também, tá? A raiz de 6, 2,44, não sei o que, elevado à quinta, dá 88. Dividido por 5, dá 17,63, esse primeiro termo. 17,63. O segundo termo, menos com menos, aqui vai ficar mais. Vai ficar mais. E daí é a mesma coisa, né? A raiz de 6 à quinta sobre 5, então vai dar 17,6363 de novo. Daí é só multiplicar, só somar os dois, multiplicar por π e dividir por 4. Então, soma os dois, dá 35,27, multiplica por π e divide por 4. Aí a resposta dá 27,70. Esse é o primeiro volume. 27,7031. Tá? Esse é o volume da primeira parte. Tentem fazer a conta e ver se vocês chegam no mesmo 17,63, pelo menos. A minha deu 27,70. Ah, beleza. Beleza. Então, pessoal, o volume que a gente acabou de fazer foi esse volumão aqui, ó. É o volume do sólido de revolução dessa figura aqui de amarelo, tá? Como um todo. Ela girando em torno do eixo X. Agora a gente vai ter que fazer da parte menor. Na verdade, isso aqui vai dar um cilindro de raio 3. Isso que a gente está fazendo vai dar um... Vocês concordam que vai dar um cilindro? A rotação dessa figura aqui? Quer ver, ó? Quando a gente rodar essa figura aqui em torno do eixo X,
Na verdade, a gente vai estar rodando um negócio assim, ó. Opa, deixa eu só aumentar o tamanho dele aqui. Vocês concordam? Eu Só não tinha que, enxergado um cilindro, mas agora eu enxerguei. pois é, na verdade, ele é um cilindro esquisito, né? Porque ele não vai ser perfeitamente, não vai ser um cilindro daqui até aqui embaixo. Ele vai ter esse corte aqui, ó. Não é bem um cilindro, mas é uma figura bem estranha mesmo. É, Ó, bem por isso que eu não tinha enxergado o cilindro. é uma figura bem complexa aqui. Não é bem um cilindro, tá errado. Mas é difícil. Tinha uma coisa aqui, se no Paint 3D eu não consigo fazer isso. Você sabia que tem o Paint 3D, né? Quando vocês terminam a conta aí. O Paint 3D é o antigo Paint lá, o Microsoft Paint, só que você consegue fazer coisas em 3D e imprimir em 3D, se você tiver uma impressora. Eu vou baixar ele aqui, daí a gente vai fazendo o desenho. Nem tinha lembrado disso. Só um minutinho, tá? Vinte e dois, 96, 915.
Bom, vamos lá então, né, gente? Só ver se eu consigo ilustrar um pouquinho aqui para vocês a figura. Aqui. Olha aqui, pessoal. Então, esse é Ah, se bem que aqui eu estou fazendo em torno do eixo errado. X ao quadrado, 2,44. X ao quadrado sobre 2. A figura que a gente está fazendo no gráfico é essa aqui, menos 2,44 até 2,44. Então, vocês estão vendo essa tela aqui? Sim, professor. Então... Ah, mas ele está rodando em torno do... Não sei por que ele só roda em torno do eixo Y. Ele está girando em torno em torno desse eixo aqui. Bom, mas é basicamente essa figura aqui, só que ela está girando, em vez de ser em torno do eixo Y, ela está girando em torno do eixo X. Então, imagina esse copão aqui azul rotacionando em torno desse eixo de vermelho aqui, tá? Mas vamos lá, vamos fazer o resto da conta. Então, nós fizemos a parte grande, né? O que falta a gente fazer? Falta a gente fazer da parte menor, dessa partezinha pequena. É exatamente o mesmo processo, só que para essa parte menor. Então, deixa eu só fazer o seguinte aqui, Ctrl T. A gente vai repetir todo aquele procedimento agora para essa parte pequena. Qual que é a diferença? A diferença são os limites de integração. Antes ia de menos raiz de 6 até mais raiz de 6, e agora a gente vai fazer ele indo de menos raiz de 2 até raiz de 2. Aqui, ó. Esse trechinho aqui. Menos raiz de 2 até raiz de 2. Positivo. Tá? A gente faz agora essa etapa exatamente como foi feito antes ali. Então vamos trazer esse gráfico para cá e vamos fazer a substituição aqui dos valores. Ó, é esse cara aqui. Então igualzinho a gente tinha feito antes, só que agora a gente vai pegar essa integral aqui e vamos fazer com outros limites de integração. Indo de menos raiz de 2 até raiz de 2 positivo. Tá? A integral é exatamente a mesma, né? O f de x é o mesmo aqui, o f de x ao quadrado, ó, você pode representar assim também, se quiser, tá? F de x ao quadrado, x à quarta,
x à quarta sobre 4. Igualzinho, tá? A gente já tinha feito essa resolução aqui. Isso dava este resultado. Peraí. X à quarta sobre 4, que multiplica x à quinta sobre 5. Daí tudo isso avaliado indo de menos raiz de 6 até raiz de 6 positivo. Né? Indo desde menos raiz de 6 até raiz de 6 positivo. Peraí. Aí agora vai dar certo, agora vai ficar bonitinho. Só que agora aqui no nosso caso... Opa, desculpe. Credo, que bagunça que eu fiz. Gente do céu. Agora acho que é melhor apagar e começar de novo. Aqui, esse π a gente pode tirar fora da integral. Π. Aqui dentro vai x à quarta, né? Então, x elevado à quarta sobre 4. Tira aqui 2. X elevado à quarta sobre 4. Daí, em vez de pôr o 4 lá dentro, eu coloco o 4 aqui fora. Certo? Quando eu integro, vai ficar x π sobre 4 está aqui, x à quinta sobre 5. Aqui dentro vai a nossa função. Aqui embaixo vai o limite inferior de integração, que é menos raiz de 2. Certo? E lá em cima vai o nosso limite superior de integração, que é raiz de 2 positivo. Pronto, agora sim consegui deixar do jeito que queria. Daí a gente faz aquela conta toda na calculadora, né? A gente vai pegar esse termo aqui, π sobre 4, a gente repete. E multiplica primeiro por raiz de 2 positivo, a quinta. Vou pegar aqui, só copiar esse raiz de 2 aqui. Raiz de 2 positivo elevado à quinta sobre 5. E faz a mesma coisa com a raiz de 2 negativo, tá? Aqui menos com outro termo lá, ó. Só que daí aqui dentro vem menos raiz de 2. Menos com menos vai dar mais. Então, até vou pôr aqui o finalzinho da conta. Não, vou deixar aqui mesmo. Vamos lá de branco. Então agora só vem falta a gente fazer a parte numérica dessa continha aqui. Vamos ver quanto que dá. Raiz de 2 elevado à quinta dá 5,65. Dividindo por 5 dá 1,13. Multiplicando por π dá 3,55 e dividindo por 4 dá 0,88. O outro termo aqui vai ficar positivo, né? Por causa desses dois sinais de menos consecutivos. Igualzinho acontecia lá no outro. Então, o nosso resultado é 0,8886 aqui. Mais 0,8886. Somando essas duas contas, vocês vão ter o resultado final para o volume do sólido, que é 1,777. Tá? Esse é o Professor, volumezinho lá da parte de baixo.
E aí o que acontece? O volume final da minha figura é um menos o outro, né? Então, basicamente é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui nessa última parte aqui, ó. O volume total, índice T, ele é a mistura dos dois. Então ele vai ser aquele volume grande que a gente tinha obtido antes. Quanto que dava aquele volume grandão? Era da primeira conta, 27,70. Então ele é o 27,70 menos o outro valor que é 1,7772. Ô, professor, você poderia voltar um pouco nessa conta que deu 27,7, fazendo um favor? Só para eu ver Posso, uma coisa. posso sim. Nessa aqui? É que eu fiquei na dúvida, porque ó, nessa conta o professor colocou só uma vez o π sobre 4. E daí na outra ficou duas vezes o π sobre 4. Tipo, Ah, não, é que nessa aqui eu tinha colocado em evidência, né? aham. Então ele multiplica o primeiro e ele multiplica o segundo. Então a gente fez primeiro a conta aqui dentro, depois multiplicou por π sobre 4. Na outra conta aqui, em vez de colocar em evidência, eu já distribuí aqui, sabe, com π sobre 4 vezes esse. Quer deixar igual? Podemos deixar igual também. Vamos deixar igual para não gerar dúvida, não tem por que deixar mais difícil do que é, né? Mas daí não vai dar diferença no valor? É porque eu tinha Ah, feito, só que tinha dado valor diferente. não pode dar. Se tiver, Eu vou refazer aqui para ver. se der diferente, significa que um de nós dois errou, tá? Vamos fazer aqui de novo, π sobre 4. Aí é da 1,13, né? Isso. Já sabe, né, que vai ficar mais o outro termo lá. Aí ficaria π dividido por 4 vezes 2,6, então. É 0,88. Tudo. Acho que assim fica mais difícil de errar, porque tem menos conta. 0,88 e 86. Vejam lá se é isso. Resultado final. Não. O meu deu 1,77, professor. O meu deu menos 0,24. Não, dá 1,77. Tá certo tá certinho o resultado anterior lá e esse também, tá? Mas dá isso daqui. Viu, Gabi? Aqui não esqueça que menos com menos fica mais, tá? Daí o primeiro termo dá 1,13, o segundo termo também dá 1,13 positivo. E daí, somando os dois, multiplicando por π e dividindo por 4, dá 1,77. Tá certa a conta. Fechou?
Gabi, bateu? Agora sim. Bom. Alguém tem dúvida aqui, pessoal? Não? Então agora é a parte final, né? Então o volume total é o 2,7, o 27,7031 menos o 1,77 lá, tá? Aí a gente já faz a conta. Deixa eu ver quanto que dá aqui. 27,7031 dá 25,9259. Esse é o volume total da parte em amarelo, tá? Este é este volume aqui. Trabalhoso, né? Pouco, né? Deixa eu ver se tem alguma ferramenta aqui na internet para a gente fazer essa conta. Baram, 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 baram. Professor, aquele Oi? valor do VT ali, então seria tipo do valor final da conta? Tem que Aham. usar aquele valor para chegar Não, no. daí acabou. Aquele é o volume final. Por quê? Por que é o valor final, Lucas? Porque eu estou calculando. Vamos recapitular aqui, tá? Deixa eu só copiar as três informações aqui pra gente. Então, vamos sintetizar os dados aqui. A primeira conta que a gente fez foi essa daqui. A segunda conta que a gente fez foi essa daqui. Vamos resumir os dados aqui num slide só, que daí fica mais fácil, tá? Esta conta aqui, esta conta aqui. E por último, a gente fez essa aqui. Vamos resumir aqui os dados para ficar bem bacaninha de entender. Ó, então tá aqui as três informações. Então o que que a gente fez? Vamos resumir aqui que daí fica fácil. A primeira conta que a gente fez foi essa daqui. A gente pegou esse primeiro cálculo aqui. Só reduzir o tamanho da fonte, bem pequenininho. E fazendo essa conta aqui, nós achamos 27, quanto? 7,70. 70, aproximadamente, né? Então, o que que indica esse resultado, pessoal? É o volume dessa figura de amarela girando em torno do eixo X. Aí, a gente fez a outra conta, que era desse trechinho aqui, ó. A gente pegou esse resultado aqui, vamos essa conta aqui,
Fizemos ela e nós obtivemos quanto? É 1,77. 77, tá, aproximadamente. E aí, o volume, então, digamos que vamos chamar aqui, vamos dar nome para eles, só para ficar organizado. Isso aqui é o volume 1, isso aqui é o volume 2. Então, significa que o volume que eu quero, né, é o volume maior, o volume 1, menos o volume 2. Organizando as contas, ficaria assim. Que daí é o 27,7, 30 menos 1,77, que nos levou ao volume final de 25,92. Então, resumindo, o exercício foi isso aqui. A gente calculou o volume total desse cara, depois o volume desse daqui, e subtraiu o maior menos o menor, para obter o volume da área que me interessava, tá? É basicamente esse No o volume problema. 2 ali tem como colocar as raízes em cima ali? No ponto A e no ponto B? No volume 2, tem. Vamos pôr aqui. Só para ficar mais claro mesmo. É, concordo. Menos raiz de 2, né? Opa, não é raiz de menos raiz de 2, negativo. Aqui em cima é raiz de 2 positivo. Certo? Aí acabou. Então, essa realmente é uma figura bem esquisita. Essa figura que a gente fez é uma figura bem difícil. Deu trabalho, mas saiu. Certo? Eu só queria ter conseguido desenhar ela em 3D. Eu tentei instalar o Paint 3D aqui, mas ele não deixa porque eu uso o Windows 8 e não o Windows 10. O Windows 8 não tem essa funcionalidade. Pessoal, querem tirar mais alguma dúvida? Fizemos um da 3, né? Eu Esses queria que aqui, fizesse a 4A e a 5A. a 4A. 4A tá feita, Gabi, no exemplo resolvido, quer ver? A Que exemplo? 4A, a 5A é mais tranquilo, eu recomendo até fazer. Mas, ó, vou só organizar a 4A para você aqui. Mas que exemplo? Na aula, quer ver? Ah, então é isso. É, porque eu tive que sair no meio da aula e ainda não consegui assistir o resto da aula. Ah, então você tem que ver lá a parte de integração por partes. Na verdade, eu fiz, na aula, eu fiz um exemplo que é assim, ó. Só não tenho 3/2. Não muda quase nada, só fiz para vocês refazerem. Então essa já está resolvida. Eu vou fazer então essa aqui, né, que você falou? 5A? Isso. Essa é por substituição, então é aquela história, a gente tem que pegar a parte mais complicada e chamar de U. Então nesse caso 2x mais 5. Daí você deriva esse U em relação a x. Pega aqui, ó, du dx. Então a derivada de 2x é 2. E a derivada de 5 é 0. Então significa que o du dx é 2. Logo, daí você vai isolar o dx. dx é igual a du sobre 2. Ó, isolamos o dx. Daí o que a gente faz agora? A gente pega a integral original,
onde tinha toda essa parte feia aqui, eu vou trocar por U. Onde tem dx, eu vou trocar por du sobre 2. Du sobre 2, ó. Daí é só fazer a integral normalmente. U ao cubo sobre 2 vai ficar U elevado. 3 sobre 2 fica... quanto mesmo? 4, 5 sobre 2. Né? Embaixo está sempre o mesmo valor do expoente. 5 sobre 2. Professor, Pode aquele falar. 2 aqui do DU, tipo, ele não tem que passar tipo, para fora da integral? Pode, aquele 1/2 pode passar para fora da integral, se você quiser. Daí ele fica aqui, né? 1/2 vezes o resultado, é isso, né? Deixa eu fazer aqui essa etapa que o Lucas está falando, ó. É que na aula o senhor tinha feito Ah, assim. Né? aham. Ó, o DU, aquele 2 que está lá embaixo é um divisor. Então você pode fazer ele para fora assim, ó. Aí fica mais fácil. Tem razão. Professor, quer ver? Esse resultado que está embaixo, ali, tipo, ele sempre vai dividir por 2, né? Esse aqui? Como assim? Esse aqui? O 2 ali, porque ele sobe 1/2 daí, né? Aham. Multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2, entendeu? Então o resultado sempre vai ficar multiplicado por 1/2 aqui, ó. Entendi. Esse 1/2 aqui, ó. Esse 1/2 aqui era esse 2. Tá? Você pode imaginar que tem um aqui na frente, se facilitar a tua vida. Entendeu? Daí fica mais fácil de enxergar de onde que veio o 1/2. Bom, de qualquer forma, fica aqui desse jeito, né? Daí a gente volta para aquela etapa. Dividir por 2/5 é a mesma coisa que multiplicar por 5/2. Então, em vez de dividir por 2/5, por 5/2, eu vou multiplicar por 2 sobre 5. Daí multiplica por esse termo aqui, ó. Ok? Fazendo isso, vocês vão obter 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Ou corta 2 com 2 aqui, né? Fica 1/5 mesmo, direto. E daí, o que que é esse U? Esse U a gente tinha pego lá no início, esse U era 2x mais 5, né? Então é simples, onde tem U aqui, você troca por 2x mais 5. Só põe entre parênteses para indicar que está tudo elevado a 5/2, né? E acabou. Se vocês quiserem, dá até para transformar isso em raiz também, é uma opção. Como assim raiz? Raiz, quer ver, ó? Raiz, índice n. Qual que é o índice da raiz aqui? Raiz quadrada. De quem? Eu já coloco lá 2x mais 5. E esse 1/5 estava lá na frente multiplicando, né? Aqui tem que ser elevado a quinto. E o nosso 1/5 permanece aqui fora, ó. 1 sobre 5. Fim. Esse é o resultado final. Daí só falta somar aquela constante, né, de integração. E, e acabou. Certo? O professor, é só o senhor fazer pelo menos um exemplo do 4? Qualquer um. Tá? Vamos pegar aqui. Eu não sei aí se a Gabi ou o Everton prefere algum. Eu vou pegar o primeiro aqui que a Gabi tinha perguntado já.
minha sugestão para estudar esses do 4, pessoal, é refazer os que a gente fez na aula, tá? Primeiro, os que a gente fez na aula lá, porque eles são basicamente a mesma coisa. Bom, então a regra de integração por partes, como vocês sabem, é assim, né? Aqui dentro vai ficar uv', não, uv' igual a uv menos integral de u'v. Tá? Essa aqui é a regra de integração por partes. Então a gente tem que escolher alguém para ser u e alguém para ser uv'. Então, conforme a gente já conversou, o meu u vai ser sempre a função mais fácil de matar. Então, o meu u aqui, digamos que seja 3/2 de x. Por quê? Porque quando eu derivar o meu u', a derivada de u, é simplesmente 3/2, tá? É imediato. Por isso que a gente escolhe ele. Agora, o v' é o outro termo. O v', nesse caso aqui, vai ser o meu seno de x. Minha função periódica. V' seno de x. Tá? E o v é a integral do seno. Quanto que é a integral do seno? O seno? Não sei. Eu nunca lembro de cabeça esse valor. Deixa eu olhar aqui na É menos cosseno. menos cosseno. Tem que tomar cuidado com esse sinal aí que muda tudo, viu? Menos cosseno de x. Tá? Então esse aqui agora é o v, né? Aí a gente vem aqui na integral, na definição, e substitui. Esse aqui era meu cálculo original. Peraí. Esse aqui era meu cálculo original. Daí no lugar de u vezes v, eu vou ter que reduzir um pouco a letra aqui, porque senão não vai caber nada na tela. Vou preencher aqui também para deixar separadinho. Agora, u vezes v. Então, u é 3/2. Cola aqui no lugar do u. Colhem aí no caderno de vocês, tá? Fácil, né? O v é esse outro termo aqui. E aqui dentro vai a integral do u'. U' é só 3/2. E o v... Quanto que é o v, pessoal? O v é menos cosseno. Pronto, tá armada a conta. Vejam como é simples, né? Tô brincando, não é tão simples. Aí aqui, ó, essa parte de cá eu vou tirar, tá, pessoal? Porque senão ela fica muito grande a conta aqui desnecessariamente. Ó, vou botar só um sinalzinho de igual aqui. Aqui eu tenho 3/2 de x vezes cosseno de x. Então isso aqui vai ficar 3/2 de x mesmo, cosseno x, tá? Só para simplificar a notação. Aqui eu vou ter menos com menos fica mais. Então esse sinal aqui vai embora, né? 3/2 dá para tirar da integral, conforme o Lucas falou lá antes. Aí eu não fico com essa conta aqui tão difícil. E aqui fica só cosseno x. Integral de cosseno. Seno, né? Isso. Então 3/2 seno de x. Acabou. Tá? Se quiser colocar em evidência aqui para deixar mais bonitinho, até dá. Deixa o 3/2 em evidência. Daí ele vai multiplicar o primeiro termo, que é x cosseno x. E vai multiplicar o outro termo, que é seno de x. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Vou colocar uma barra que fica mais bonito. Vou deixar
Desse jeito, ó, que bonitinho que fica. Acabou. Essa é a solução do problema. No que a gente fez na aula, se eu não me engano, a resposta tem que ter dado x cosseno x mais seno x. Essa nossa aqui só estava multiplicado por 3 meios. Aí fica multiplicado por 3 meios aqui na resposta. Agora lá no... Para fazer aqui, por exemplo, essa aqui e essa aqui, vocês têm que olhar lá na lista, nos que eu fiz na aula, tá? Porque para a letra C, eu coloquei aqui na x quadrado cosseno x. Lá na aula, eu tinha feito um que era x quadrado seno x. Então, é bem parecido, só mudou que em vez de seno, mudou para cosseno, tá? E para fazer a letra D, eu tenho aqui x ao cubo e elevado a x. Lá na aula, eu fiz um com x quadrado e elevado a x. Então, tá igualzinho. E essa daqui, eu já resolvi na aula. Tá resolvido na aula, apesar de eu ter colocado na lista. Mas ele tá feito, 100% igual. Não, e tá feito também no número 1 que o professor fez para mim ontem. Pois é, repetiu aqui. Dá até para deixar quieto. E esses outros aqui são bem fáceis, tá? Essas de substituição. É só seguir aquela regra. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado um pouquinho. E é isso. Tem que estudar mesmo. Vai dar trabalho. Cálculo sempre dá trabalho. Essa lista que eu passei para você e para vocês é pequenininha ainda. Em virtude aí da gente não poder se ver pessoalmente. Apesar de funcionar mais ou menos pela internet, faz falta, né? Porque eu tô aqui falando, eu não tô vendo a cara de vocês. Quando eu tô na sala de aula, eu vejo a cara de quem não entendeu nada e vou perguntando. Aqui é um pouco mais difícil. Professor, Beleza? Pode falar. Esqueci. Esqueci o que era. Nossa, era tão importante. Oi? Eu falei, era tão importante, eu esqueci. Eita. Ah, lembrei. A aula tá lá no Classroom, a aula dessa quarta já está disponível lá? Agora eu não lembro. É Acho que que sim. eu ainda não olhei, porque na verdade, eu não tive tempo ainda, mas daí hoje ou amanhã eu já vou assistir. Hoje, provavelmente, para conseguir terminar a lista. Deixa eu olhar aqui se eu já postei ou não. Deixa eu encerrar a gravação de hoje, tá? Parar a gravação.